Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar o concentrador Jameson, que é uma forma de otimizar o circuito de flotação para entregar mais com menos. E depois disso, teremos Admar Lage, engenheiro consultor da Aerocopter, que vai falar sobre o aumento da capacidade de flotação da empresa em Caraíba em 50% e responder as suas perguntas. A Jameson Cell é uma tecnologia muito bem conhecida. Existem mais de 450 Jameson Cells instaladas em todo o mundo. É uma tecnologia amplamente consolidada, já está disponível há mais de 38 anos em várias operações em todo o mundo. Atualmente, na quinta geração de aprendizados e aperfeiçoamentos. Portanto, na prática, quando falamos da Jameson Cell, estamos falando de uma tecnologia bem desenvolvida e confiável e que já passou por vários ciclos de tempo, tornando-se uma tecnologia muito bem consolidada e robusta. Se olhar para bens primários, onde tem sido aplicada principalmente carvão, cobre, zinco, bem como chumbo, ouro, platina, praticamente qualquer commodity cujo material, insumo pode ser flotado, a Jameson Cell pode ser aplicada. Este é o modelo de nossas Jameson Cells de tamanho médio. Essa unidade possui 24 downcomers e é no downcomer que o contato de partículas e bolhas acontecem. Então, no downcomers, temos um jato de alta velocidade de polpa que é injetada verticalmente. A velocidade do jato é bem rápida, de até 17 metros por segundo. Esse jato entra mergulhando na polpa abaixo e cria uma zona de turbulência bastante alta na parte superior do downcomer. A ação desse jato, que mergulha na polpa abaixo, cria um vácuo acima da polpa, puxando o ar para dentro da célula. Portanto, ao contrário de várias tecnologias de flotação, a Jameson Cells não precisam de sopradores. O ar é introduzido para dentro da célula através da ação do jato de polpa. Dentro dessas zonas turbulentas, você tem uma quantidade muito alta de ar, sendo formadas bolhas muito pequenas. Na verdade, a retenção de gás dentro dessa pequena região é de até 60%, portanto, há uma densidade alta de bolhas. E a mistura de bolhas e partículas nesse ambiente fortemente turbulento significa que praticamente qualquer partícula pode flotar e entrar em contato com a bolha. As pessoas costumam perguntar qual o tempo de permanência necessário para uma célula de flotação. Em uma Jameson Cell, todo esse contato ocorre em menos de 2 segundos. Então, após 2 segundos, mesmo se tivesse que prolongar o tempo de permanência, todo o material flotável na alimentação entrará em contato. Isso significa que a Jameson Cell depende bastante do tempo de permanência. Se você quiser saber qual o tamanho de partícula que a Jameson Cell flota, essa é uma pesquisa independente que foi realizada por KMRC em 2017 nas minas Mount Isa. E eles constataram que por toda a faixa de 3 a 300 microns, a recuperação é muito alta, acima de 93% para 3 microns e até 97% para 300 microns. Acima de 300 microns, há uma queda de recuperação de partículas grossas. Isso é uma área de foco para nós no momento, com alguns dos trabalhos de flotação de partículas grossas que estamos observando. Já as células convencionais só conseguem flotar partículas de até 20 microns, até que você note uma queda no desempenho. Então, realmente, a Jameson Cell está flotando na mesma faixa que as células convencionais. Contudo, nas frações de tamanhos menores, é aí que a Jameson Cell realmente obtém esse desempenho adicional que você não obteria em uma célula mecânica. O que é importante entender na segunda parte da Jameson Cell é a água de lavagem. A Jameson Cell aplica uma camada muito espessa de água de lavagem sobre a espuma, efetivamente deslocando o líquido e removendo todo o material infiltrado, que do contrário seria enviado ao concentrado. Isso significa que a Jameson Cell pode produzir um teor concentrado muito alto, sem comprometer a recuperação. Esse gráfico mostra alguns dados de uma Jameson Cell Rougher, ao receber uma alimentação nova diretamente do circuito de moagem. Então, podemos ver que as células de tanque existentes estavam chegando a cerca de 5% de cobre, e quando a Jameson Cell for instalada, imediatamente pode aprimorar o teor de concentrado final. Neste caso, 27% de cobre a uma recuperação de cerca de 70%. E esse aprimoramento se deve mesmo à ação de lavagem com espuma da Jameson Cell, removendo todo o material infiltrado, conseguindo extrair o material liberado no teor de concentrado final. Outro aspecto da Jameson Cell que é importante compreender são os modos de operação. Então, podemos operar a Jameson Cell em diversas maneiras. Aqui do lado esquerdo temos uma quantidade muito grande de água de lavagem aplicada, uma baixa taxa de ar, uma profundidade de espuma no meio e que leva a um concentrado de teor muito alto. Já no lado direito,
Temos a mesma célula operada de formas diferentes com a água de lavagem desligada e a espuma operada a um nível bastante raso, com um ar um pouco aumentado. Isso permite que a recuperação da célula Jameson seja visada a um valor muito alto, mesmo que a um teor baixo. Isso torna-se importante para a forma como colocamos as Jameson Cells em circuitos. Podemos colocar a Jameson Cell com uma unidade de alto teor, visando um teor de concentrado final. Ou podemos colocá-la como uma unidade de alta recuperação, onde tentará manter o teor de rejeito no mínimo possível. Se olharmos para Jameson Cells em funções relativas a cobre, você vê que tem sido aplicada em uma ampla gama de tarefas. Historicamente, principalmente nas etapas de concentração, entretanto, expandindo-se rapidamente, especialmente como etapas scalper, e cada vez mais em etapas de recuperação. Esses são alguns dados da Aerocopper Caraíba, onde uma única Jameson Cell foi colocada na alimentação de flotação desde o circuito de moagem. E como pode ver, eles conseguiram visar um teor de concentrado final de aproximadamente 35% a uma recuperação por volta de 77%. Isso estava no projeto piloto e no teste de comissionamento. Portanto, a ampliação foi de 1 para 1, passando da escala de bancada para a escala piloto e em seguida para a escala completa. O projeto possibilitou que a mina aumentasse a sua capacidade de 400 para 600 toneladas por hora. Isso compensou um pouco do baixo teor de alimentação que a mina estava tendo. Falaremos sobre este caso em detalhes mais adiante nessa apresentação. Passamos agora para a ISA-1000. Esta é uma tecnologia horizontal de moagem fina. É um moinho triturador de agitação de alta intensidade, que também é uma tecnologia consolidada. Já existe há uns 25 anos, com mais de 150 instalações em todo o mundo e uma ampla gama de comodidades, especialmente em metais de base e ouro, bem como platinoides, porém em rápido crescimento nas demais aplicações, incluindo magnetitas e outros bens primários. Se você olhar para o que está ocorrendo dentro do ISA-1000, de fato possui um rotor com discos que rotacionam a uma velocidade muito alta. Na extremidade traseira, há o que chamamos de separador de produto, que causa uma recirculação de material da extremidade traseira do moinho para a extremidade dianteira. Isso significa que existe um mecanismo de classificação interno dentro do ISA-1000. Portanto, as forças centrífugas dentro do ISA-1000 são muito altas, e isso permite uma classificação melhor do que você teria com um moinho vertical, ou seja, você está obtendo uma distribuição granulométrica mais acentuada, ou distribuição granulométrica mais precisa do que você esperaria em um moinho vertical. Em termos de benefícios, você está obtendo um ambiente de moagem inerte com os benefícios que apresenta para o processo de flotação a jusante. Tem um design horizontal, altura bastante baixa e baixas exigências de movimentação. É um design mais seguro e mais fácil de manter, já que é mais próximo do chão. É compacto e eficiente em termos de energia, e também conseguimos uma ampliação de 1 para 1 a partir dos nossos testes até os nossos maiores ISA-1000s. Esse é um exemplo de classificação interna e seu impacto. Aqui comparamos um ISA-1000 com um SMD em algumas operações da Glencore. Ambos os ISA-1000s visam um P80 semelhante de 8 microns. No entanto, a diferença realmente se dá na quantidade de finos que você produz. O SMD, embora também consiga atingir os 8 microns, produz uma fração muito alta de partículas, menores do que 2 microns, o que seria muito difícil de recuperar no processo de fluxo subsequente. Em contraste, o ISA-1000 produz uma fração muito menor de partículas de abaixo de 2 microns, e, portanto, é capaz de alcançar uma recuperação mais alta no processo subsequente. O mesmo se aplica para as extremidades coarse da distribuição de tamanho do produto até agora. Produziram P98 do ISA-1000 estando a 20 microns, enquanto que a SMD foi até 38 microns. A ISA-1000 também estava disponível em vários tamanhos. Atualmente, o maior ISA-1000 instalado é o M20000 com um motor de 5,5 MW. Temos projetos para M30000 e M50000 e esperamos que sejam disponibilizados no mercado muito em breve. Vamos agora para o concentrador Jameson. Isso é o que acontece quando você pega a tecnologia bem estabelecida da célula Jameson e combina com a tecnologia igualmente bem estabelecida do ISA-1000. Isso proporciona uma redução radical no tamanho da área ocupada necessária para o concentrador. Então, uma menor área de ocupação do concentrador significa menos despesas de capital e as despesas operacionais são menores, pois eliminamos todos os impulsores e todos os sopradores.
podendo obter uma redução de 40% até 60% na área ocupada. E a figura na direita mostra um concentrador Jameson de grande porte, 15 milhões de toneladas anuais que cabem em uma área bem reduzida de 45 por 30 metros e somente 17 metros de altura. Então, como fazemos? Bem, considerando um fluxograma típico de flotação convencional, substituiríamos as primeiras células da etapa Rougher por uma Rougher Scalper, que recupera imediatamente os minerais liberados e remove diretamente para o concentrado final. As últimas células da etapa Rougher seria substituída por uma célula de recuperação, onde vamos operar a Jameson Cell, nesse modo de recuperação que mostrei anteriormente, para garantir um baixo teor de rejeitos. Depois dessa etapa inicial, o material, o concentrado não é liberado, é remoído e encaminhado para uma etapa Cleaner Scalper, que leva os minerais liberados diretamente para o concentrado final. A etapa final do circuito é substituída por duas células, uma célula de recuperação e outra de concentração, que vão recuperar os minerais principalmente liberados e concentrá-los até o mais próximo possível do concentrado final. Esse conceito tem sido cada vez mais aplicado. O primeiro exemplo é New Britannia, que foi comissionado em 2002. Aqui temos 4 Jameson Cells que substituíram um arranjo de 11 células de tanque. Isso resultou em menos de 50% da área ocupada e de energia. E está funcionando no desempenho desejado ou acima. O próximo exemplo é uma mina de chumbo e zinco que está em construção. Esse é o projeto Ozenoid na Sibéria. Consiste em 3 ISAMILs M20.000 e 19 Jameson Cells, que substituíram 63 células tanque, cabendo em uma instalação de dimensões reduzidas. Esse projeto deve estar funcionando até o final do ano. O próximo projeto em fase de preparação é o projeto Hermosa South 32, que também é um concentrador chumbo-zinco em desenvolvimento no Arizona. Serão usadas 10 Jameson Cells para uma flotação bulk de chumbo e zinco, seguida de circuitos cleaner de chumbo e zinco sequenciais. A construção iniciará em 2025 com comissionamento esperado em meados de 2027. As Jameson Cells foram selecionadas devido às suas habilidades para maximizar a recuperação das linhas e minimizar a área ocupada da planta, e também reduzindo o consumo de energia da planta em 30%. O conceito do concentrador Jameson também foi revisado de forma independente. Este é um estudo conduzido por Alcenco, onde temos uma planta convencional composta por 20 células, que foi comparado com um concentrador Jameson equivalente composto por apenas 5 células. Como podem ver, a diferença na área ocupada é substancial. As células convencionais requerem quase o dobro da área ocupada, bem como a altura, que é significativamente maior. 24 metros comparado com 16 metros, não incluindo a quantidade de folga que precisaria para remover os agitadores dos tanques, 630 metros cúbicos. Em termos de custo de capital, isso resultou em uma redução de 25% nos custos diretos totais. Em termos de despesas operacionais, também houve uma redução de 48% na comparação do concentrador convencional com o concentrador Jameson. Esse estudo foi um passo à frente e observou as emissões de CO2 e comparou quanto CO2 é produzido durante a construção com quanto CO2 é produzido durante a operação no decorrer da vida útil da mina. Durante a construção do concentrador Jameson, as emissões de carbono foram de 56% menores, devido à menor área ocupada, pouco concreto e aço. Contudo,
essa tendência continuou ao longo da vida útil da mina, com uma redução adicional de 36% devido às economias de energia que continuam ocorrendo. O concentrador Jameson também é uma tecnologia que pode ser incorporada no sistema de controle IA ou APC. E a maneira como fazemos isso é usando uma combinação de amostras metalúrgicas, controle de processo, bem como medição de fluxo e densidade. O que isso nos permite fazer é consolidar um balanço de massa em tempo real em volta da planta. Com o balanço de massa em tempo real, em qualquer momento, você pode dizer qual o teor e qual a recuperação de cada unidade e rastrear como uma função das configurações que você deu a cada Jameson Cell. Então, usando esse conjunto de dados, inserindo-os em um sistema APC ou AI moderno, é possível aplicar o aprendizado de máquina para garantir que está sempre executando nas funções ideais, nas configurações ideais. O tempo de permanência em um circuito do concentrador Jameson é uma fração do que seria um circuito convencional. Geralmente, o tempo de permanência seria da ordem de 6 minutos, em comparação com uma célula convencional, onde pode ser da ordem de 1 hora. Isso significa que você tem 20 vezes mais chances de fazer uma mudança no seu circuito em 1 hora, em comparação com o que você poderia fazer em um circuito convencional. Então, você poderá, a qualquer momento, fazer ajustes, ver esses efeitos, o efeito desses ajustes e depois chegar mais perto do ideal. Então, quais são alguns dos novos desenvolvimentos que estamos vendo para a Jameson Cell? Estamos atualmente desenvolvendo as Jameson Cells de grande porte, que são concebidas para se adaptar às funções do ROFA e do Scavenger em grandes concentradores de cobre. Então, estamos falando de processamento de até 3.200 toneladas por hora. Essa célula que mostro aqui tem 24 downcomers, cada um com 500 milímetros. É 4 metros mais baixo do que a nossa unidade de 16 downcomers e também reduzimos a quantidade de plataformas e passarelas necessárias para prover acesso às bandejas de água de lavagem por cima. Também estamos desenvolvendo pequenas plantas de concentrador Jameson. Então, nesse caso, é uma planta Jameson modular que está disponível para 10 a 30 toneladas por hora. Está projetada como planta modular, que pode ser facilmente movida e instalada em um novo local, podendo processar materiais de rejeito e minérios brutos a partir de depósitos muito pequenos. Essa é uma outra vista da mesma planta, composta por 4 Jameson Cells e 2 ASA Mills. Isso é algo que esperamos lançar no mercado em meados do ano que vem. Então, em resumo, estamos mudando a maneira de que o projeto de circuito é feito e estamos entregando mais com menos. Estamos fazendo isso com tecnologias de baixo risco, bem estabelecidas e aprovadas, o que resulta em reduções significativas na área ocupada, na energia gasta e nos gastos de capital e operacionais. Você está obtendo os dois lados, está economizando em termos de custo e impulsionando em termos de performance. Os designs são intrinsecamente seguros, próximos ao chão, exigindo menos manutenção do que as tecnologias convencionais. Está proporcionando o concentrador mais sustentável e favorável ao meio ambiente do mercado atual. Obrigada. A seguir, Admar Lage irá falar sobre o projeto Caraíba na Bahia. Ok. Obrigado, Anine, pela explicação. Agora eu vou falar um pouco do case da Aerocópia Caraíba. Primeiramente, é importante entender a motivação para uma expansão do circuito de flotação da Aerocópia, né? Com o aprofundamento da mina, os teores de alimentação da planta foram reduzidos e, para manter a produção de concentrado, foi necessário aumentar a taxa de 400 toneladas a hora para 600 toneladas a hora. E um dos grandes limitadores de capacidade do circuito existente é a alta carga circulante, que é causada pela ineficiência das células mecânicas, células convencionais. Então, foram avaliados vários cenários, e o mais atrativo foi a aplicação de uma célula de Emerson como na posição Hoofer-Scalper. A título de exemplo, as células convencionais ocupam atualmente uma área de um campo de futebol de células,
E se fosse replicar esse circuito, seria necessário mais meio campo de futebol, de células convencionais. Nós substituímos por apenas uma célula, de Emerson. Bom, uma vez definido o cenário, foi necessário comprovar a viabilidade técnica da célula Jameson. O primeiro passo foi realizar testes de bancada para confirmar a maior eficiência em relação à célula convencional. Os testes são realizados em células de bancada convencionais, do tipo Denver, por exemplo, e, e, as- e nós utilizamos a metodologia desenvolvida pela própria Glencore. A performance da célula convencional é definida através de uma cinética simples e a performance da Jameson é realizada em três etapas, de acordo com esse diagrama aqui. Nós realizamos três testes de bancada com diferentes frentes de larga. Observem a variação do teor de cobre em cada teste e a proporção de bornita e calcopirita. E calcopirita na cor amarelo e bornita na cor azul. Aqui estão os resultados dos testes de bancada. Nos gráficos estão as curvas teor-recuperação. A- No eixo X a gente tem a recuperação e no eixo a gente tem o teor de concentrado. A curva em vermelho mostra a performance da célula mecânica e a curva em verde mostra a performance da célula Jameson. Observem que em todos os testes, a performance da Jameson apresentou maior eficiência em relação à célula mecânica. Aqui no gráfico abaixo, nós fixamos um teor de concentrado alvo em 34% e definimos a recuperação metalúrgica para esse teor de concentrado. Assim, nós conseguimos criar uma curva de teor de alimentação versus recuperação metalúrgica de cobre. E o que a gente destaca aqui são as altas recuperações e enriquecimento, né? Mesmo para baixo teor de alimentação. Na sequência, para confirmar os resultados dos testes de bancada, fizemos uma campanha de teste piloto com a célula modelo L500. A célula foi instalada em paralelo ao circuito industrial de flotação da Aerocópia Caraíba. Aqui está um comparativo dos resultados de bancada, representados pelas curvas em linhas, e os resultados dos testes piloto, representados pelos pontos em azul. Na tabela abaixo, um comparativo dos teores de alimentação. A gente observa aqui que os teores dos testes pilotos ficaram ainda, a média ficaram abaixo dos teores utilizados nos testes de bancada, mas fica claro aqui uma boa correlação dos testes piloto com os testes em bancada. Para confirmar essa predição da metodologia de bancada, nós realizamos uma extensa campanha de testes piloto em uma mesma frente de lavra. Nessa campanha, nós variamos as principais variáveis da célula Jameson, né? Dentre elas, a camada de espuma, o vácuo, que tem uma relação direta com a vazão de ar, e a vazão de água de lavagem. Gráfico à direita, nós temos uma comparação dos resultados. A gente observa aqui que para maiores enriquecimentos e menores recuperações, nós trabalhamos com altas camadas de espuma e baixa vazão de ar, ou seja, alto vácuo.
E do outro lado, a gente tem maior recuperação, porém menor teor de concentrado, e aí nós trabalhamos nesse ponto com menores camadas de espuma e maior vazão de ar. Então, além de confirmar a predição da metodologia em bancada, os resultados confirmam a flexibilidade do equipamento para buscar diferentes alvos de recuperação do teor de concentrado, e isso é muito importante. E eu gostei muito também dessa predição do teste de bancada, dessa correlação, do teste de bancada com a variação aqui dos parâmetros da célula de Emerson. Após os estudos, instalamos a célula industrial e comissionamos em fevereiro deste ano, alcançando teores de concentrado final em torno de 33 a 34% de cobre e com recuperações entre 70 a 80%. Aqui está a célula que foi instalada na Aerocopa Caraíba, é uma célula modelo B6500 com 24 Dalcomas, é uma célula grande. E aqui está a equipe, o time Aero e Glencore, após o comissionamento. Aqui temos o comparativo dos testes de bancada, piloto e industrial. O industrial é amarelo. E na tabela abaixo, a diferença nos teores de alimentação de cada campanha. A gente observa aqui que durante as amostragens na célula industrial, a gente teve até frentes de lavas com teores abaixo de 1%. E mesmo assim, os resultados foram muito bons. Para uma melhor comparação, selecionamos frentes de lava e teores de alimentação semelhantes. E em vermelho, a performance da célula convencional em bancada, né, com teor de alimentação de 1,04. Em verde, a performance da Jameson, esperada para a Jameson, obtida no teste de bancada também. Em azul, a gente tem os resultados do teste piloto para uma frente de lava semelhante, né, com teor de 1,14. E em amarelo estão os resultados das amostragens industriais com uma frente de lava com teor de cobre de 1,04. Então, fica claro a boa performance da célula Jameson na etapa Hoofer-Scalper do circuito de flotação da Caraíba. E, por fim, as conclusões desse trabalho são que a Aerocopter instalou e comissionou com sucesso a primeira célula Jameson no Brasil, e com isso assume a liderança nessa tecnologia aqui no Brasil. Nas escalas de bancada, piloto industrial, a célula Jameson teve um desempenho superior à tecnologia convencional de flotação, fica claro a maior eficiência, né? Os testes em escala de bancada e piloto da Gleco Technology demonstraram ser precisos e escaláveis para uma condição industrial. E a célula Jameson mostrou ser eficaz na função de Hoofer-Scalper, produzindo concentrado final em uma única etapa e com altas recuperações. E, um aspecto muito importante é que a fonte do minério tem grande influência na performance. E a célula Jameson, ela te dá parâmetros, te permite fazer ajustes que, que te possibilitam alcançar os resultados conforme a sua necessidade. Se você precisar de maior recuperação ou maior enriquecimento, você tem facilidade em alterar os parâmetros em busca desse alvo necessário, né? E é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigada por participar deste webinar.
Fique ligado, nosso time estará online respondendo às suas perguntas pelo chat. Você também pode nos enviar um e-mail nos endereços mostrados na próxima tela. Em alguns dias, enviaremos um e-mail com o link do vídeo e os slides desse webinar. Esperamos ver você no nosso próximo webinar. Obrigada.